Capítulo 27. O eclipse do New Deal, Buckminster Fuller, Philip Johnson e Lewis Kahn, 1934 a 64. Em 1930, com as medidas sociais do New Deal, o presidente Roosevelt fez-se necessário programas de previdência social e reformas, além de um espaço para imigrantes e refugiados. Dessa forma, o governo dos Estados Unidos ofereceu uma infraestrutura de base para habitacional Cave Court, em Casteville, Pensilvânia, em 1944, projetado por George Warren, Oscar Stonorov e Lewis Kahn, evidenciou a nova objetividade americana. Esse movimento não foi só tão polêmico quanto seu equivalente europeu, mas também teve que ser sensível quanto à opinião popular, utilizando de material local e uma boa resposta aos aspectos topográficos e climáticos. Buckminster Fuller tinha uma atitude objetiva, para não dizer construtivista. Em 1927, projetou de Maxon uma casa independente, cujo nome era neologismo e de dinamismo, mais eficiente e parecia estar pronta para aplicação em série. Em 1995, além do comprometimento com o New Deal, surgiu o impulso para a monumentalidade. Essa questão foi retomada em 1950, no Perspectival Action Journal, criado por George Whalen, onde Harry Hope argumentava que New Deal e a depressão haviam inibido a capacidade monumental. Sua afirmação se mostrou equivocada em 1949 com a obra de Philip Johnson. A Casa de Vidro de Connecticut, apesar de inspirada em esboço de Miss Van der Woods para Fast Rose em 1945, também se distanciava da preocupação de Van der Woods com a lógica estrutural. Sua determinação de obscurecer a estrutura pela manipulação da superfície foi mostrada na Sinagoga de Port Chester, em 1954, em New York, State Church, no Lincoln Center, em Nova York, e a torre do Laboratório de Klein, em New Haven, para a Universidade de Yale, ambas em 1963. Lewis Kahn foi escolhido para projetar a Galeria de Arte de Yale, em 1954. Era inspirado em Van der Woods. Ao contrário dele, Kahn ocultava a armação externamente, dando ênfase às paredes lisas e tetos. As obras de Kahn e Johnson criaram uma arquitetura assimétrica, que não dependia da estrutura como armação, mas da manifestação da superfície como agente da revelação da luz, do espaço e do suporte. Depois do New Deal, ele se voltou à preocupação com uma ordem hierárquica com uma estrutura pesada, como se observa no Centro da Comunidade Judaica de Trento, em 1954. Richards, construído para a Universidade da Pensilvânia, entre 1957 e 1964, abordaram a questão de uma forma geral, estar ou não topologicamente justificada. Entre 1959 e 1965, projetou um centro de pesquisa em Sauk, em La Jolla, Califórnia. Uma das contribuições de Kahn, até mesmo para os dias atuais, foi a ideia de que o conceito é a forma inicial de se pensar. O estilo internacional, temas e variações, 1925 a 1960. O estilo internacional foi uma modalidade cubista que se espalhou pelo mundo na época da Segunda Guerra Mundial. Sua aparente homogeneidade era enganadora, uma vez que era modulada para responder a diferentes condições climáticas. A Casa de Saúde de Philip Lovell, construída em Los Angeles em 1927 pelo arquiteto imigrado austriaco Richard Neutra, mostrava uma estrutura de aço revestida com material sintético e situado em um penhasco com vista para uma paisagem romântica. O foco da produção de Neutra eram de benefícios de um ambiente bem projetado para a saúde em geral e o sistema nervoso central. Para Alfred Rudd, o estilo internacional era uma abordagem sensível que doutrinava a criação da forma construída. Ele construía com técnicas como alvenaria estrutural e utilizava materiais como madeira e aço. Uma de suas obras marcantes foram os apartamentos de Dodertal, em 1936. Os membros do Sion produziram suas obras em diversos países. Na França havia a Casa Proto-Brutalista de Le Corbusier, com paredes de cascalho e telhado de madeira. Em 1935, a Holanda estava representada pela obra do grupo Opbouw. Na Inglaterra, o movimento estava representado por estrangeiros, como nas obras A Casa de Peter Behrens, para W. J. Bassett Luke, New Ways, North Fund, 1926, e Wig and Over, em 1930, de James Connell. O arquiteto russo Berthold causou um impacto na arquitetura moderna da Inglaterra, como em seu bloco de apartamento de 1935. O Hingham Point 1 é um clássico exemplo de um modelo formal e funcional. Já em Hingham Point 2, o arquiteto releva um estilo mais maneirista. Do Sion, como o Mars Modern Architectural Research Group, na Inglaterra, e sob a direção dos arquitetos socialistas espanhóis José Luís Serte e García Mercadal. Surgiu o GATEC, grupo de arquitetos e técnicos espanhóis para o progresso de arquitetura contemporânea,
Algumas de suas contribuições foi o pavilhão espanhol em 1937 e a moradia comunitária. Já no Brasil, essa incursão se deu pelas mãos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que eram discípulos de Le Corbusier, portanto usavam componentes puristas, como a planta livre e a fluidez, mas adaptaram suas ideias às características do Brasil, como a parceria de Niemeyer com Burle Marx, aproveitando a flora brasileira, uma paisagem única. O pão se deu por Antonin Raimundi, que assim como Stendhal e Neutra se libertaram da influência depois de interromperem o trabalho com sua casa de concreto armado de 1923, evocava uma mistura da cultura tradicional japonesa com o estilo internacional, com uma estrutura que sobreviveu ao terremoto com as casas Akaboshi e Fukai, 1933 a 1935, ele e sua mulher começaram a desenvolver o design de tudo na casa, até mesmo os móveis. Em 1926, o movimento encontrou raízes no grupo Seções Japoneses, com Mamoru Yamada e sua central telefônica de Tóquio em 1926, e Tetsuro Yashida com a Agência Geral dos Correios de Tóquio em 1931. Contou também com outros nomes que se especializaram com Le Corbusier e alguns até mesmo na Tange. Também foi um nome importante que defendia a cultura tradicional japonesa, necessitava de uma atitude libertadora e inovadora e produziu obras como o Monumento à Paz de Hiroshima, 1955. Prefeitura de Kagawa, 1955 a 1958. Com a arquitetura de Tange, notou-se que essas megaestruturas estavam perdendo a noção de escala e de lugar humano. O novo brutalismo e a arquitetura do estado de bem-estar. Inglaterra, 1949 a 50. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra não dispunha nem dos recursos e nem da segurança cultural para justificar a construção monumental. Então a tendência foi de ir na direção contrária com um vasto programa de edificação governamental, a fim de minimizar os efeitos da guerra, tornando alguns ideais humanistas e da arquitetura de Alisson e Peter Smithson corroboraram com os etos do movimento brutalistas. Os Smithson produziram obras extremamente originais, como o Coventry Catedral, de 1951, o conjunto habitacional Golden Land, de 1952, em Londres, e a extensão da Universidade Sheffield. Após se juntarem com o fotógrafo William Anderson e do escultor Eduardo Palozzi, em 1950. Já em 1953, na exposição Paralelo entre a Vida e Morte, em Londres, mostraram imagens fortes da guerra. Em 1956, em outra exposição, eles apresentaram um desenho de um abrigo metafórico, que também enunciava as características da guerra, mas com uma televisão demonstrando indícios do forte caráter consumista que se seguiria adiante. Starling fez em 1955 um conjunto habitacional Hancock, juntamente com seu sócio James Graham, em um concurso em 1958. Apresentaram uma proposta para Shell College com características plasticistas e com o tema anterior versus posterior. O Henry Bollard, na Universidade de Lansing, em 1959, foi inspirado por um armazém de Edward Reynolds, cujos projetos ajudaram a evoluir o brutalismo. Outra obra de Starling que prorrogava as ideias brutalistas foi o Edifício Residencial de Florey, em 1966. Ele tinha um brilho arquitetônico e uma qualidade imperiosa de estilo. Sua imaginação realmente criava lugares únicos e receptivos.